16ª aula de teatro de rua Ping-pong! Então chegamos à última aula. Quem está nos acompanhando aí, parabéns, você conseguiu. Isso, essa é a montagem etapa 2, né? Que a gente vai fazer uma colagem com os elementos. Alguns elementos que já foram trabalhados a gente vai retomar, pensando em montar uma cena, em trazer uma temática para a gente elaborar uma cena. Então vamos fazer alguns procedimentos aí, pensando nisso, trazendo coisas que a gente já trabalhou, objetos. A gente pode ver, isso aqui a gente pode encaixar uma música, né? Então a gente vai elaborar a cena e vai pensar no que a gente pode trazer, vai elaborar uma ideia e às vezes um objeto a partir de uma frase motivadora que a gente vai trabalhar hoje pode dar sugestão também para a cena, né? Então é legal que a gente possa trazer os elementos aí que a gente já vem trabalhando. E aí nesse roteiro assim trabalhar com etapas, né? Uma coisa acontece, outra, né? E como é que todo esse funcionamento, né, elabora uma cena. Vamos fazer uma colagem aqui com um texto a partir do exercício da aula anterior, da aula 15, onde a gente fez uma composição de imagens a partir de uma tela de arte. A gente usou os náufragos, né? E a gente vai, então, a gente olhou para esse trabalho que a gente fez, essa composição. Se você não viu, se você não fez, volte lá para aquela aula e faça o exercício para fazer agora este próximo passo. A gente vai olhar para aquilo que a gente fez, essas imagens em sequência, que eram 3 imagens em sequência, né? E vamos ver o que poderia ser esse conjunto de imagens, né? Que ações são essas, que palavras vêm e, né, que narrativa que está acontecendo ali. A gente vai fazer esse exercício e aí a gente vai procurar algum texto, alguma frase que a gente queira utilizar dentro dessas imagens. Aqui a gente escolheu, é claro que poderia ser iria mudar, poderia ser poderia ser outros textos. Vários estilos dramatúrgicos, né? A gente pegou 2 aqui. Aqui a gente escolheu, né, 2, mas poderia ser outro e iria para outro caminho. Ou pode ser que quando entrar a frase vai influenciar na minha cena, eu queira mudar alguma coisa, abrir um pouco mais, né? Então a gente escolheu o Romeu e Julieta, que é um clássico aí do Shakespeare. A gente escolheu um diálogo deles, até esse diálogo eu meio que montei para um trabalho que eu fiz, então ele está adaptado, né? A gente vai fazer esse experimento com as imagens, com esse diálogo do Romeu e Julieta, que é aquela cena clássica do balcão, né? E também a gente vai fazer com uma frase do Esperando Godot, um diálogo de 3 frases do Esperando Godot, do Beckett. Aí você vai ver aí, né, dentro da sua cena, se quiser utilizar alguma coisa que a gente utilizou aqui das frases, ou então vá atrás, vá em busca aí, você vai encontrar na internet alguma coisa também, né, de frases de dramaturgia. Então vamos fazer uma leitura antes de fazer a cena, né, pra gente treinar um pouquinho essas frases. Lembrando também daquele nosso exercício que a gente fez, né, com as frases. Você pode utilizar também dentro do texto, a gente pode utilizar ações vocais, também se deixar contaminar pelas ações que a gente já está fazendo com o corpo, né? Então vamos investigando aí também de que forma essa frase entra, né? Como que as palavras propõem, né? Utilizar, falar elas de maneira diferente, né? Isso, dá nuances também, né?
Entendendo também qual é essa cena, que é uma cena clássica e acho que todo mundo conhece, né? Ou já ouviu falar. Então vamos fazer a leitura. Que luz é aquela que brilha na janela? Ai de mim! Eu te amo, Julieta. Juro pelo esplendor da lua. Oh, Romeu, não jures pela lua, ela é muito inconstante. Romeu, Romeu, renega teu nome. Minha alma é o que chama pelo teu nome. Casamos amanhã, escondido? Tu desces, eu subo. Tu desces ou eu subo? Aí a outra do Beckett, vamos treinar também, para que daí a gente faz na hora ali para vocês. Ajudou a passar o tempo? Teria passado igual. É, mas menos depressa. Então vamos ver com a cena, com as imagens. Que luz é aquela que brilha na janela? Ai de mim! Eu te amo, Julieta. Eu juro pelo esplendor da lua. Não jures pela lua, ela é muito inconstante. Renega teu nome. Mas eu chamo pelo teu nome. Amanhã casaremos escondidos. Ajudou a passar o tempo? Teria passado igual. Mas não tão depressa. Vamos fazer aqui uma avaliação sobre o que a gente fez. Então, só para também observar, deixar observado aí, não esquecer dos elementos que a gente usou nas imagens ali, nas 3 imagens com deslocamento, né? Aquela riqueza ali dos elementos da natureza, né? Que pode manter esses elementos e quando entrar a palavra, ela ser influenciada por essa textura desse exercício das imagens, que é quase que forma aí uma cena, né? Uma sequência. Deixar se influenciar e também ajustar o texto, né? Dentro das ações. De repente o texto vai modificar um pouco essas imagens, mas a gente pode trabalhar em cima, né, desse material que a gente fez com o corpo e ver, né, a possibilidade de transformar também esse material em outra coisa, ou pegar o que ele, né, o bruto que a gente fez ali, né, e não abandonar também a qualidade, né, dessas energias que a gente utilizou, né, dessas texturas, que vai criando, né? E esse ritmo, né, que a gente trabalha ali, né, a gente pode também, né, rebuscar, usar aquelas músicas, né, pra gente não perder, né, o tempo. A gente pode compor com outros, abrir um pouco mais também, né, ali na Julieta eu meio que mudei um pouco, né, algumas coisas ali e ver essa né, o que traz, o que eu tenho que marcar, fazer uma marcação nova talvez, né, a gente... interessante nesse exercício que a gente já está trabalhando com a marcação, né? Então, se você pensar aí sozinho, né? Estiver fazendo sozinho em casa, veja também, né? Onde eu tô no lugar, o lugar do espaço eu tenho um deslocamento de uma imagem para outra, né? Então, eu posso fazer uma imagem, eu posso usar bastante o espaço, né? E esse texto vai trazer alguma modificação e só não se esquecer de ele
de não abandonar as coisas que já foram também feitas ali. Isso, e repetir várias vezes, né? E aí pode-se ir ajustando também, né? Dentro dessa movimentação que funciona com o texto e com as ações, né? Presentes ali. Agora a gente vai fazer um trabalho de palavras, assim, que a gente vai tentar se aproximar, assim, de um tema. Então a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar, assim, papéis, folhas aí de caderno, pode ser. A gente vai fazer papeizinhos pequenos, assim, e vai escrever palavras que vêm à nossa mente, né? A gente fez aqui alguns. A gente vai colocar no chapéu. A gente poderia pensar assim, a gente fez assim. A gente fez cenas, ideias de cenas, e também, né, como frases motivadoras, e também a gente fez locais, né? A gente fez a cena tema, né? E onde é que se passa essa cena. A gente poderia utilizar, assim, fazer um sorteio, né, de um bolo, que é o tema e o lugar da cena. A gente poderia fazer um sorteio, né? Como a gente fez aqui, programa de TV, A Angústia Me Deixa Sem Ar. A gente fez um sorteio antes, né? E a gente pode começar a pensar, então, a partir disso, que cena é essa, né? Qual é esse acontecimento? Que poderia ser, assim. Vamos ver outra aqui que a gente... Isso, né? Se você for criar aí, né, esse exercício reproduzido de uma outra forma, você pode colocar lugares aleatórios, assim, em espaços super diferentes, assim. E os temas também abertos, né? Às vezes a primeira imagem, a primeira ideia que vier na cabeça, né? Não se preocupar, não muito assim, mas a primeira coisa que vier na cabeça, a primeira palavra. Então tem assim, a tragédia do amor, supermercado, né? A gente pode fazer um sorteio na hora para ver também essa coisa do acaso, né? Então fazer os lugares e os temas e fazer, ou então ficar livre pra gente pensar, né? Que o importante é a gente suscitar um tema, suscitar que alguma frase, que a gente crie uma frase para trazer uma motivação pra gente criar. Também nos veio assim uma ideia da gente trazer as imagens que a gente mostrou na outra aula, né? Então tem aqui uma imagem de um engenho, né? E uma de mulheres. Aí o que poderia ser como uma colagem, assim, a gente construiu uma frase, né? Escravidão, mulher, né? Já dá pra pensar em alguma ação, pensar em alguma cena, algum princípio de cena, assim, de alguma forma, assim, também a partir das frases, mas a partir das imagens elas podem enriquecer, né? Tem essa imagem aqui também que é muito legal, que é um ônibus lotado e um cara com um carrão aí, um motorista também. Essa coisa dos extremos, né? A gente pode pensar em situações extremas de desigualdade, né?
Então a ideia é a gente escolher aí, fazer um apanhado, anotar essas palavras e tentar formar uma frase. Aqui então as nossas frases, né? Elas estão aqui expostas. A gente queria falar então sobre uma frase que a gente formulou a partir dessas duas imagens aqui, então, né? Pode falar? Sim, quando as mulheres, né, carregam os pesos nas costas, elas se unem de mão dadas para lutar. Isso foi a leitura que eu associei. Essa já pode ter uma ideia aí, a gente já pode pensar uma ideia a partir dessa frase que o Ara formulou, né? E a partir dessas imagens também, coisas que estão suscitando na gente, né? Então a gente pode pensar assim, uma ideia de cena, né? Dentro dessa frase. Essa frase ela é motivadora pra gente formular, de repente pode formular uma ideia de cena assim bem concisa, tu diz? Bem concisa e com uma historinha, assim, tipo, o início, meio e fim. Ou apenas eu tô abrindo uma ideia de... posso trabalhar uma alegoria em cima, né? Apenas uma alegoria é quando a gente utiliza uma figura para contar, né, uma história. Então ela não é necessariamente um personagem definido. Assim. Então eu posso utilizar às vezes até o elemento que eu vou utilizar, ele já vai contar, né, o que eu tô trazendo também. Sim. Então pensando assim, né, ou a gente pode pensar assim, tipo, programa de TV, a angústia me deixa sem ar. Então eu penso numa cena onde tenho um programa de TV e essa pessoa que tá... Eu penso quem é essa pessoa, né? O que ela tá fazendo e aonde ela está, eu posso pensar, né? Dentro dessa ideia também, dessa frase motivadora. E aí eu vou vendo, assim, se eu posso utilizar uma voz de blablação, um tipo... uma energia diferente, que corpo que é esse, né? E qual é o objeto. Tudo agora na cena vai entrar o estritamente necessário, né? Talvez você pode pensar também que figurino, mas esse figurino vai ter que corresponder a esse personagem ou a essa pessoa, essa alegoria que você vai trazer. Então a gente vai mostrar alguma coisa para vocês do que a gente pensou aí a partir dessas palavras, dessas imagens. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Eu vou pra Maracangaia, eu vou de chapéu de palha, eu vou.
Snob é servir café cantinho e deixar esfriar. Ixi. Que navio é esse que chegou agora? É navio negreiro que sai sem demora. Vamos, mulheres! Vamos nos dar as mãos! Chegamos ao fim, então, da nossa oficina, no nosso teatro de rua Ping Pong. Isso, que é oferecida pelo Espaço Livre Biguá, né? Que a partir, depois dessas aulas, né? Continua planejando outras atividades futuras, né? E a gente queria falar assim que a gente deu algumas mostras aqui de fazer essa composição, essa montagem pequena aí, mas teriam várias, né? Poderiam ser usadas narrações, outros elementos assim. A gente poderia utilizar já esse exercício aí de composição para começar a criar uma dramaturgia nossa, autoral, ou então trazer a história, né, uma história conhecida, alguma coisa, ou até trabalhar, ver assim, tô indo para esse tema, vou pegar um texto que é tal, né? Então, das mulheres, aí tem vários textos também que poderiam entrar assim nessa minha pequeno ritual, assim, que começa a aparecer, né, alguns rituais, algumas alegorias. A gente ainda no começo de um trabalho talvez não saiba ainda, né, quem é esse personagem, ou para onde vai ir, né, o trabalho, né, mas a partir de tu tomar uma iniciativa, fazer... Interessante é que a partir de uma frase a gente conseguiu criar uma visualidade, né, uma ideia de cena. Então você faça o mesmo aí na sua casa também, experimente aí fazer uma colagem de elementos que a gente trabalhou. Se você quiser colocar um texto, né, da sua autoria também. E usa todos esses elementos aí, né? Confere nas outras aulas que passaram, né? E que você já experimentou. Tem a música, tem a blablação, os animais também, que, né? Quem poderia ser, a gente poderia pensar assim, esse personagem, essa pessoa, que animal que ela poderia, né? Poderia nos ajudar a construir na corporalidade, né? O Araxang, ele estava trabalhando com a angústia, né? Então, de repente, poderia ser pensar assim, um animal também para ajudar assim nessa questão da movimentação dele mesmo, né? Pensando nisso, então trazer assim vários elementos que a gente já trabalhou e fazer uma colagem dentro dessa ideia aí da cena tema, né? Que fica como Fica para vocês aí, a gente quer ver os trabalhos de vocês, né? Para essa finalização, importante que mande um videozinho assim. Substitui o relatório também, não precisa escrever sobre a aula, mas fazer os exercícios, mostrar o experimento. E sem medo de errar, né? Porque é processo e de repente vai surgir alguma coisa bem legal para você aproveitar. Boa dica aí, então. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom, foi maravilhoso a gente estar aqui nesse espaço, fazendo esse trabalho aí, né? Chegando até a sua casa e vamos sentir saudades. Mas é isso, um abraço. A gente agradece. Tchau. Lave as mãos, fique em casa, se puder. E nos vemos. Ano que vem, talvez, não sei.